A entrevistadora pergunta: bem, boa tarde, Tom. Obrigado por estar aqui hoje. Eu gostaria de discutir um tópico sobre o qual você não falou muito e que recebemos muitas perguntas. Gostaria de saber se você poderia falar sobre o assunto de experiências de quase morte. Há muita informação sobre isso hoje. Muitas pessoas passaram por isso, e é um tema muito interessante. Poderia, por favor, nos contar um pouco sobre experiências de quase morte pelo ponto de vista da My Big TOE? Claro que posso. A primeira coisa que preciso explicar para a compreensão dessas experiências é que são coisas que você relata ter visto. E o que você relata ter visto não é necessariamente o que estava lá. Há uma diferença entre as informações que obtemos, como interpretamos essa informação e como a colocamos em palavras. Cada um desses processos é um processo com ruído e incerteza inerentes deles. Deixe-me falar sobre isso primeiro, porque explicará muitas das diferenças que ocorrem a cada relato. Algumas pessoas, quando tiveram sua experiência de quase morte, experimentaram uma coisa enquanto outras experimentaram algo diferente. E não poderiam ser ambos verdadeiros. Temos muitas situações assim, e isso será respondido apenas pela compreensão da natureza da comunicação. Vamos apenas conversar sobre duas pessoas se comunicando. Digamos que somos só você e eu, dona. Se estou falando, então você recebe isso como informação. Seus ouvidos captam essas vibrações acústicas, agitam os tímpanos, que criam sinais elétricos na parte auditiva do seu cérebro. E então você recebe os sinais e tem que interpretá-los em algo que encaixe esta informação na sua realidade. Cada um de nós não tem exatamente o mesmo aparato sensorial, então você não ouve exatamente o mesmo, ou vê exatamente o mesmo, ou mesmo sinta o toque, prove ou cheire exatamente igual a outra pessoa. Começamos com o fato de que isso é diferente. Agora quando falo com você e você recebe essa informação como impulsos em seu sistema nervoso central, você tem que interpretar isso. E a única maneira como você pode interpretar é em termos de sua experiência passada, seus entendimentos passados. Então, como você interpreta depende de quem você é, do que você viu, do que fez, de como você tem sido, suas atitudes e seus sentimentos sobre as coisas. Tudo isso vai colorir a maneira como você interpreta. Assim, duas pessoas podem ouvir a mesma coisa, mas cada uma poderá interpretá-la diferentemente. Alguém diz, olha, nós dois ouvimos o fulano falando, cara, ele parecia realmente nervoso. E a outra pessoa pode dizer, raiva, não ouvi nenhuma raiva. Ele me parecia preocupado com alguma coisa, ou ainda, você sabe, acho que ele estava sério, mas não percebi nenhuma raiva nele. É isso que quero dizer. Você interpreta as coisas. Se você tem crenças sobre qualquer coisa, e não apenas crenças religiosas, mas também crenças culturais, científicas ou quaisquer que sejam, elas irão tingir a cor de como você interpreta as coisas. Se você tem medos, esses medos irão influenciar a forma como interpreta as coisas. E então, vamos falar sobre o que isso tem que ver com as pessoas que tiveram experiências de quase morte. Quando elas têm essa experiência de quase morte, eles estão recebendo e percebendo informações. As informações que estão recebendo vêm de fora daquilo que chamamos de mundo físico. Está vindo do reino da consciência. Consciência é algo maior do que apenas a realidade física. Esse é o entendimento, certo? Isso é uma espécie de premissa aqui também. A consciência é o sistema maior de onde essa informação vem. E quando alguém recebe essas informações, eles as absorvem e elas são filtradas e coloridas por suas crenças e medos, atitudes, enfim, o que eles sabem por seu conhecimento e o que eles não sabem por sua ignorância. Então, onde uma pessoa que seja, digamos, muito medrosa, ela tem uma maior probabilidade de ter uma experiência que gere medo. Elas são susceptíveis de ter uma experiência de quase morte, onde coisas assustadoras aconteçam. De acontecer coisas que sejam frustrantes. Acontecem coisas ali que simplesmente não parecem funcionar bem. Acontecem coisas ali que simplesmente não parecem funcionar bem. Outras vezes,
podem sentir que estão se encontrando com outros seres, entidades ou algo que seja negativo, que seja prejudicial, arrogante, intimidador ou qualquer coisa assim. Bem, é assim que interpretam esses dados. Se tem medos, você tende a ver coisas que são assustadoras. Você vê aquelas coisas que vão assustar. Se você não tem medo, se é uma pessoa positiva e sem medos, então você não busca ou espera por coisas assustadoras. Você não está olhando para ver coisas como, onde está o gancho disso? Como eles vão me pegar? Qual é o problema com isso? O que há de errado com isso? Em outras palavras, se você está sempre olhando as coisas de um ponto de vista negativo, então você encontrará coisas que são negativas apenas porque as interpretará dessa forma. Não significa necessariamente que haja coisas negativas ali, mas é o que você verá. E se você for muito positivo, tenderá a ver as coisas de uma maneira positiva. Comentário da entrevistadora. Muitos casos positivos que lhe são assim. Eu fui envolvido por esta linda luz e senti como se estivesse em harmonia com tudo. É o que você mais ouve. Sim, você ouve muitos desses, mas há alguns outros também onde vêm demônios e coisas terríveis. Você tem alguns de todos os tipos, mas depende das pessoas, dos indivíduos. Então esse é meu primeiro ponto. Quando alguém diz, eu tive uma EQM e aqui está o que aconteceu, você não pode acreditar exatamente como o valor de Face, que foi exatamente aquilo que aconteceu. Eles receberam algumas informações e foi assim que as interpretaram. É isso. Então, se você tende a ser muito religioso, você vê Deus ou vê anjos ou vê coisas que façam sentido para você, a partir de uma crença em ícones e ideias religiosas. Se não é uma pessoa religiosa, possivelmente você não vai ver Deus, anjos, santos e esse tipo de coisa. Talvez você vá ver apenas figuras ou indivíduos. E talvez você sinta que eles são muito amorosos ou algo com que tenha crescido, mas você não interpreta isso em termos de símbolos religiosos. Então é disso que estou falando. Em primeiro lugar, concordamos que o que as pessoas relatam não é necessariamente a informação que receberam. É o que viram e ouviram modificado por sua própria pessoa. Entrevistadora. Isso explica como pessoas de diferentes religiões e diferentes crenças explicam o que vem? Você quer dizer que vivemos em uma realidade individual? Isso explica como alguns podem ver suas crenças religiosas, figuras e suas ideias de Deus ou coisas diferentes assim? É tudo muito individual então? Exatamente. É tudo muito individual. Está certo. Assim, uma pessoa religiosa às vezes vê aquela luz branca brilhante que é só amor e tudo mais. Sabe? Aquela mensagem de que lá é tudo um, é sobre ser um, tornar-se um com ela. E se você é religioso, então isso é Deus. Você experimenta Deus. Se não é religioso, isso não é Deus. Então depende, veja bem, de quem está falando e do tipo de crenças que tem. Então temos que ler nas entrelinhas, não apenas ler as linhas e interpretar tudo de forma literal, mas sim olhando os conceitos, as ideias que estão lá. Qual é o significado? Qual é realmente o conteúdo? Não necessariamente as palavras que são usadas, mas o conteúdo. E isso é um ponto importante. Portanto, leia sempre nas entrelinhas. E isto é verdade também para pessoas que relatam qualquer coisa. Você sabe, se tem 5 pessoas na rua, em uma esquina e um acidente acontece ali. E mesmo que todos os 5 estivessem ali parados juntos no ponto de ônibus, todos veem isso de forma diferente. É o mesmo tipo de situação. Então isso é um tema. Agora, o que acontece nessas experiências de quase morte é que a pessoa não é um corpo. A pessoa é uma consciência. Então no ponto de vista My Big Theory, a consciência é quem você é. Este corpo é apenas um avatar, personagem que você está interpretando, mas é você consciência que faz todas as escolhas para o avatar. Então tudo que o avatar diz, faz, sente, pensa, vê, ouve, é a consciência interpretando esses dados,
os dados dos sentidos. Estamos conversando sobre a consciência. Então, quando você está fora do corpo ou quando se encontra, você sabe, vendo tudo acima da mesa de operação em uma EQM, você basicamente ainda é sua consciência, mas você deixou de obter os dados exclusivamente através do avatar, do corpo. Em vez disso, de apenas obter os dados que representam os sentidos do avatar, agora você está obtendo dados diretamente dentro deste reino da consciência. Você está agora no mundo da consciência, não apenas nesta realidade virtual que chamamos de mundo físico. Então, quando você está neste mundo da consciência, há várias coisas que podem acontecer. E uma delas é que chamo de sistema maior de consciência. Mas você pode simplesmente chamar isso de fonte, consciência-fonte, ou consciência fundamental, a fonte de consciência. E nós como indivíduos, pedaços de consciência, somos apenas pedaços dessa fonte. Agora, nesse ambiente de consciência, você pode se deparar com informações que foram dadas ou enviadas a você pela fonte, ou com informações que são enviadas a você por outra unidade individuada de consciência, porque tudo isso está disponível lá fora, no espaço da consciência. E a outra fonte de informação que você pode encontrar são as informações que você mesmo cria, porque você é uma consciência, e como consciência, pode criar informações. É isso que uma consciência faz. Ela cria informação, envia e recebe informação, se comunica. Essa é a natureza da consciência. Então, uma destas três coisas pode ocorrer, que você terá a fonte enviando informações, ou outras unidades de consciência enviando informações a você, ou você pode criá-las a partir de sua própria imaginação. Você mesmo criará. E não há etiquetas em nenhuma delas. Portanto, ninguém pode realmente ter certeza de qual dessas três fontes são os dados que recebem. Tudo o que obtém são os dados. Os dados não dizem, isso é dado azul e isso é dado vermelho, e aquilo é dado verde. Eles não têm pequenas etiquetas que permitam que você saiba. Assim, as pessoas obterão informações dos três tipos. Às vezes, a experiência que têm serão pedaços de todos os três, não apenas um ou outro. Às vezes ocorre de ser apenas um ou outro. Isso nos diz que há uma grande variação no tipo de experiências que alguém pode ter quando passa por situações de quase morte. Mas esclarecido isso, vamos falar sobre o que há de mais típico nas experiências. Uma EQM típica em que a pessoa se encontra, muitas vezes eles estão apenas lá, flutuando sobre a mesa de operação, ou apenas se conscientizam de que existem, de que estão conscientes, que estão cientes das coisas. Às vezes se movem em direção à luz, mas às vezes não precisam se mover, a luz chega até eles, mas todas essas coisas são apenas diferentes. Você sabe, por exemplo, o movimento através de um túnel para a luz, vem apenas de uma crença nossa, porque acreditamos que se não nos movemos, não chegamos a lugar algum. É assim que acontece em nossa realidade física. Se você não se mexer, não vai a lugar nenhum. Então, se eles vão para essa luz, então tem que se mover. E a única maneira de terem a sensação de se deslocar, é se o fundo passa por eles. Então, na mente das pessoas, para interpretar aquele conceito de movimento, criam um túnel. E então eles atravessam o túnel porque isso dá a eles a sensação de movimento. E sem isso, o movimento não fica definido para eles. Algumas pessoas encontram túneis, outras não. Então não é como se em uma EQM, eles realmente estejam cheios de túneis lá fora. Essas são apenas coisas que vêm das crenças de uma pessoa da maneira como ela pensa que a realidade funciona. Portanto, em uma EQM típica, uma pessoa deixa de lado os dados sensoriais de seu avatar. Ela se desconecta deste fluxo de dados, o fluxo de dados que nos define no universo físico. Agora ela está aberta para se conectar a fluxos de dados que estão apenas no reino da consciência. O que normalmente acontece é que o sistema de consciência maior vê isso como uma oportunidade para ajudar a dar-lhes uma visão maior, uma melhor compreensão. Você pode dizer,
meio que expulsá-los da rotina em que estão. Você sabe, o sistema de crença definido lá, deixar a pessoa ver que a realidade é muito maior do que apenas o que parece físico. E por que o sistema iria querer fazer isso? Bem, porque isso está no caminho para a evolução da consciência, o crescimento da consciência, a diminuição da sua entropia, de tornar-se mais solícito e cooperativo, mais amoroso. Primeiro, você tem que enxergar uma visão ou paisagem maior. Se tudo que você tem é uma pequena visão estreita, então tudo tende a ser sobre você. Você vê uma pequena imagem e tende a estar no centro dela. Conforme você vê paisagens cada vez maiores, você tende a encontrar humildade, porque pode se ver como uma pequena peça em um sistema muito grande, o que não te coloca no centro de nada. Então, faz parte do processo de crescimento deixar de lado o egocentrismo, ter imagens maiores e maior compreensão de si mesmo, e de como você se conecta com os outros e com a natureza de nossa realidade. Então o sistema gosta de ajudar as pessoas que como que acordam para esse quadro maior. E quando alguém tem uma experiência de sair do corpo, você sabe, experiência fora do corpo e uma EQM, elas são muito semelhantes, exceto que a pessoa que sai do corpo está fazendo isso de propósito e não está em uma situação perto da morte. Por outro lado, uma pessoa que nunca ouviu falar de experiência fora do corpo, pode estar tendo uma experiência de quase morte e ver coisas semelhantes acontecerem. Em ambos os casos, as pessoas acabam no reino da consciência. E o que acontece então? É que o sistema de consciência tende a enviar a eles um fluxo de dados, e eles recebem esses dados e os interpretam de acordo com o que está dentro deles. Muitas vezes o que as pessoas vão obter nessa situação é que o sistema vai mostrar a eles esse olhar, de que você está aqui, que está ciente. E de que não é isso, sabe? Você não está mais no Kansas, de que esta não é a realidade física. Vão perceber que há mais na realidade do que apenas o físico, de que você não é o corpo, é o que está no comando dele. O sistema passa para eles algo assim, mas eles entendem isso. Esse é o sentido, o entendimento que eles têm de que a realidade é maior, e de que eles existem nesse espaço não físico. E por não físico, quero dizer, não em nosso universo físico, é fora de nosso universo físico. E vai depender da pessoa. Mas se essa pessoa tende a ser positiva e tende a se relacionar com a ideia de que está consciente nesse espaço, sem surtar ou sem ser negativa ou está com medo, então o sistema tenderá a mostrar-lhes um pouco sobre como são as coisas ali. E essa ideia de que existe essa luz, sabe? Bem, a luz faz parte de nosso sistema de crenças metafórico. Nele, a luz branca é uma coisa pura. O branco é puro, certo? Os bons vaqueiros usam chapéus brancos. A noiva usa um vestido branco. Temos esta associação com branco em nossa cultura, o que é puro, bom e radiante, e anjos todos vestidos de branco. É por esse tipo de coisa. Então você vê essa luz branca, que é branca, e tudo mais ao redor é meio escuro porque é apenas isto que o sistema vai dar às pessoas no fluxo de dados dessa experiência. E nessa experiência, o sistema mostra a eles como é a natureza da consciência evoluída. O indivíduo que está passando pela EQM é uma consciência. E você e eu somos consciências e podemos interagir. E todos nós fazemos parte desta coisa maior, mas somos pedaços individuais dessa coisa maior, assim como meus dedos são coisas individuais em minha mão, e meus braços são coisas individuais, em meu corpo. Mas nós somos e eles são parte do todo. Bem, é assim. Então o sistema enviará este fluxo de dados para mostrar a eles que a consciência é sobre o amor. Não é sobre egocentrismo. Trata-se de se conectar, cuidar e fazer parte de algo maior, contribuindo para algo maior. Essa é a mensagem porque, de fato, é assim que o sistema de consciência é. Sistemas de consciência evoluem diminuindo sua entropia, criando mais informações. Sua consciência é um sistema de informação. E isso sobre baixar a entropia é equivalente a tornar-se amor, cuidar, cooperar. E isso é o mesmo que deixar que seu medo se vá. O medo é o que nos torna egocêntricos, egoístas.
É tudo sobre nós, sobre termos certeza de que temos tudo o que precisamos. Portanto, trata-se de abandonar o medo também. Então, o que estou dizendo é que todas essas coisas são realmente o mesmo, mas de perspectivas diferentes. Isso nos mostra que existe algo maior, algo mais importante do que apenas nós, que a realidade nos inclui, e que somos parte importante dela, e que temos um trabalho a fazer e isso é crescer e se tornar amor. Essa é a mensagem. Agora, todo mundo recebe esta mensagem de uma maneira diferente. Como dissemos, todos que recebem essa mensagem interpretam em termos de si mesmos. Eu conheci Deus e conversei com um anjo. Ou eu era com esta grande luz. E de repente me vi conectado a tudo, com cada folha de grama, cada folha-árvore do planeta inteiro. Eu era um pedaço de tudo. Mas perdi minha identidade. Eu não era Tom Campbell, apenas existia como parte integrante de tudo. Essa é a ideia não dualista, de que somos todos um, que estamos todos conectados. E é sobre cuidar e sobre o amor. Então eles têm esse sentimento, porque é isso que o sistema quer dar para ajudá-los a ver o quadro mais amplo. Então é real. Eles estão tendo uma experiência com um sistema de consciência maior. E esse sistema está tentando mostrar a eles uma visão maior. E as pessoas são diferentes. E isso pode ser mostrado de formas diferentes para cada um, porque o sistema é consciente. É um sistema consciente, portanto, não é apenas uma máquina de consciência. E o sistema de consciência olhará para um indivíduo e dirá, bem, essa pessoa provavelmente se relacionaria melhor com este tipo de imagem e esse tipo de experiência. Então é isso que eles recebem. Outra pessoa vai ter algo diferente. Assim, de fato, a pessoa religiosa pode ser recebida por anjos e não há problema, porque essa é uma maneira melhor de comunicar o que está tentando comunicar com eles. Portanto, o sistema aparecerá de uma maneira que provavelmente será bem-sucedida individualmente. Agora, alguns indivíduos podem ter tanto medo de qualquer coisa que lhes seja apresentada, que vão transformá-la em algo feio, horrível e assustador, porque veem o mundo como sendo feio, horrível e assustador. E eles meio que interpretam tudo dessa maneira. Então, essas pessoas vão se sentir assim, especialmente se digamos, sejam religiosos. É provável que tenham problemas lá, porque não tenham sido realmente boas pessoas durante toda a vida. Eles estarão preocupados com morrer em uma cirurgia e acabar indo para o inferno. Essa é uma preocupação que às vezes carregam. E se isso é uma preocupação que levam, então podem encontrar coisas assim quando estiverem lá. Veja bem, depende apenas do estado de espírito deles no momento em que saem do corpo e entram no mundo da consciência, de suas crenças e assim por diante. Então é isso que está acontecendo para a maioria das pessoas. Na maioria das vezes, eles apenas entram no mundo da consciência e olham ao redor e fazem alguma conexão de que a realidade é maior do que apenas o que parece físico. E isso é realmente tudo o que eles pretendem captar, que se trata de amor e carinho. Outras pessoas não terão amor e carinho porque não estão prontas para isso. Eles não verão, podem não aceitar isso. Então talvez eles apenas consigam uma conversa, talvez falem com parentes mortos, ou o que quer que funcione para eles. Então é basicamente o que eles vão conseguir. Entrevistadora, e com essas pessoas que interpretam um aspecto negativo dessa experiência, como é que elas vão voltar disso? E eu queria saber se você já ouviu falar de alguém voltando de uma experiência negativa, qual seria a perspectiva deles? Quero dizer, na maioria das histórias que você ouve as pessoas voltam completamente mudadas. Elas têm uma compreensão totalmente diferente do motivo pelo qual estão aqui e de sobre o que é esta realidade. Mas não lembro de ninguém voltando de uma experiência negativa. Como eles voltariam e o que experimentariam? Funciona praticamente da mesma maneira. Quando você recebe esta introdução à consciência do sistema de consciência maior, a resposta típica é, uau, há algo mais além do físico e isso deve ser a vida após a morte. Se você é religioso, ou apenas é a forma como a consciência funciona se você não for.
É uma vantagem porque as pessoas se preocupam com esse lado religioso. As pessoas têm esse medo da morte e esta oportunidade meio que tira esse medo da morte, uma vez que você percebe que é consciência e como consciência é imortal. Você continua. A consciência não morre, apenas o avatar morre. Isso é muito positivo e muitas vezes experiência transformadora, porque leram sobre isso, mas agora eles realmente a vivenciam e isso faz uma grande diferença. Você lê a história e está tudo em seu intelecto. Depois de experimentar isso, agora está em um lugar profundo para você e faz uma grande diferença. Agora, as pessoas que percebem isso como negativo, têm um tipo de situação semelhante, mas é tudo pelo lado negativo. Então agora eles têm a ideia de que, ok, talvez eu tenha alucinado. Então, alguns deles apenas descreverão que não foi uma experiência feliz. Talvez vão tentar justificar isso como outra coisa. Então eles podem dizer, foi apenas uma alucinação. Eu inventei tudo isso. Foi apenas minha negatividade. Mas muitos percebem que foi mais do que isso, que o que viram realmente estava fora deles e isso os assustará. E agora o medo da morte é ainda mais forte do que era antes. Eles se sentirão pouco à vontade por causa disso. E será apenas mais um degrau abaixo nesse tipo de caminho descendente para o medo. Portanto, é uma experiência negativa para eles. O sistema de consciência não gosta de suportar isso. O sistema não lhes envia coisas assustadoras. O sistema envia coisas que não são assustadoras. Mas as pessoas podem chegar a isso porque o que eles vão obter é provavelmente 90% de sua própria imaginação, 90% de sua própria consciência. Isso é o fluxo de dados que estão recebendo. E esses dados representam o próprio medo que está dentro deles. Então, estão recebendo em seu fluxo de dados, grande parte de seus próprios medos, de sua própria imaginação. E o sistema está tentando dar a eles algo positivo. É como, uau, aqui, você sabe, olhe para cá, aqui estou eu, você sabe, a vida é boa, siga a luz brilhante. E essas pessoas são mais atraídas pelo assustador porque o medo está nelas. É assim que as coisas são para elas, então são atraídos para essas coisas. E uma vez que eles são atraídos por isso, meio que são sugados para isso. E quando você se envolve em alguma coisa, você meio que larga todas as outras coisas, desiste. Você se concentra nisso. Então entendo que eles percebem o negativo fora de sua própria consciência para começar, porque eles são negativos por dentro. E então isso tende a consumi-los a ponto de não verem mais nada. E mesmo se o sistema forçasse a mensagem de luz branca para dentro deles, eles a deixariam de lado. Iriam empurrar isso para o lado porque estão muito engajados nessa coisa negativa, porque pessoas com muito medo se envolvem em coisas assustadoras. Então é por isso que eles têm isso. O sistema não consegue substituir isso e fazê-los ter uma experiência positiva, porque o sistema nunca viola seu livre-arbítrio. É você que começa a fazer o que você faz. Portanto, se você iniciar o processo negativamente, então você fica meio fixo ou absorvido naquela coisa negativa, e simplesmente vai ter uma viagem negativa. Vai ser uma viagem ruim do começo ao fim. Quando você voltar dela, provavelmente estará com um pouco mais de medo do que quando começou. Entrevistadora, isso me parece muito triste. Essa é uma das razões pelas quais você enfatiza que uma das questões mais importantes para trabalhar é se livrar de seu medo aqui, não é? Certo. Se você não conseguir se livrar do seu medo, você encontrará coisas assustadoras em todos os lugares. E você interpretará as coisas com seu medo. Será rápido em acreditar que as coisas são assustadoras. As coisas assustadoras chamarão sua atenção. Então, se você olha para as pessoas em nossa cultura, se você tivesse um jornal e na primeira página deste jornal, lá estivesse escrito que Sally, Jim e seus 5 filhos, se divertiram muito fazendo um piquenique no último sábado. E outro que diz, George, Harry e Pat foram atropelados por um caminhão de cimento e todos morreram.
Bem, se as pessoas vissem isso, a visão delas se estão com medo. Como a maioria das pessoas tem medo, seu interesse será imediatamente atraído para o desastre, para o que aconteceu, sabe? Para o caso da pessoa que entrou em um restaurante e abriu fogo com um rifle automático, ou algo assim que chamaria sua atenção imediatamente. E não para a notícia que foi feliz, que era uma boa notícia. Sim, eu sei que era boa notícia, mas isso não é importante. Temos que olhar para essas coisas negativas. Pessoas que estão com medo, sabe, gravitam em torno de coisas assustadoras. É isso que os interessa. Essa é a realidade deles. As coisas importantes são as coisas assustadoras. Entrevistadora, eu acho que isso realmente aponta um ponto crucial, o de que você tem que fazer seu próprio trabalho. Esse tema da negatividade transitando para uma experiência de quase morte. Isso ilustra o ponto que você não pode trabalhar em algo por outra pessoa, que esse trabalho que estamos fazendo é individual. Cada pessoa tem que continuar trabalhando nisso, continuar cavando a fonte de seu medo e continuar tentando superá-lo. É um processo muito individual, certo? Certo. E o sistema não pode fazer isso por você. Você tem que fazer isso por conta própria. É o que eu chamo de crescer. É elevar a qualidade de sua consciência. Há muitas maneiras de dizer a mesma coisa. Isso é reduzir a entropia de sua consciência. Mas é algo que você tem que fazer. Você sabe, ninguém pode crescer por você. Você tem que crescer. Você tem que mudar quem você é e tornar-se alguém com menos medo, mais atencioso, mais cooperativo em relação ao outro, não sobre si mesmo. Mas é algo que você tem que fazer. Você sabe, ninguém pode crescer por você. Você tem que crescer. Você tem que mudar quem você é agora e tornar-se alguém com menos medo, mais atencioso, mais cooperativo em relação ao outro. Não é sobre si mesmo. Então essa é a direção da evolução da consciência. A consciência não é uma coisa sobrenatural mágica. A consciência é um sistema natural. Este é um sistema de consciência onde você é parte desse sistema e sua consciência está evoluindo como todo o resto. Ele muda. Ele cresce. Estamos aqui, estamos tentando crescer e temos muito medo. E algumas pessoas que ouvirem isso dirão, bem, você sabe, eu não acho que tenha nenhum medo. Como saber se você tem medo? E é um teste fácil. Se na sua vida, você olhar para trás nas últimas semanas ou meses, sabe, apenas em sua memória de curto prazo, alguns meses. Se em algum momento você se sentiu chateado, irritado, zangado, desvalorizado, inadequado. Se você teve algum desses, chamados sentimentos negativos. Se você teve ou tem algum sentimento negativo, então você tem medo. Porque se você não tivesse medo, não ficaria com raiva, chateado ou aborrecido. Você não faria isso. Não seria possível. Você só faz isso porque tem medo. Faz isso porque só pensa em você mesmo em vez de ser focado no outro. As coisas e os outros não são do jeito que você precisa que sejam, do jeito que deveriam ser, não são como você acha melhor ser. E isso então nos diz que quase todo mundo tem esses sentimentos negativos quase diariamente. Muitas pessoas os têm quase todas as horas de todos os dias. Muitos apenas vivem assim o tempo todo. A vida é cheia de reclamações, aborrecimentos e irritações. Eles apenas reclamam o tempo todo sobre todo tipo de coisa. Então isso é quase típico. E isso é assim porque temos muito medo. Agora, o sistema se esforça quando alguém tem uma EQM. A EQM significa que eles estão perto da morte. Bem, se eles morrerem, eles vão sair do corpo. Isso é o que acontece quando você morre. As pessoas estão tão próximas da morte, que meio que disparam uma saída fora do corpo, se preferir descrever assim, mas o corpo ainda está funcionando ou é ressuscitado. Então elas têm que voltar.
Normalmente é isso que acontece quando você morre. Então às vezes acontece com as pessoas quando elas não morrem de vez, ou quando elas morrem, mas voltam rapidamente. Então é aí que ocorre a EQM. Isso é apenas um processo natural que acontece assim. Não é qualquer tipo de coisa mágica. Você apenas é consciência. E quando seu avatar morre, você consciência simplesmente percebe que está em outro lugar. Você não está mais nessa realidade física. Então isso é natural, não é místico. É assim que a consciência funciona. E o sistema gostaria que as pessoas tivessem uma experiência positiva. Então, elas simplesmente saíram do corpo porque seu corpo acabou de morrer por alguns segundos ou minutos. Saem do corpo porque é assim que funciona. E o sistema não quer que eles encontrem coisas assustadoras e voltem mais assustados da experiência do que eram antes. Porque lembre-se de que o sistema busca evolução a partir do medo, e não para causar mais medo. Mas às vezes as pessoas têm medo suficiente, especialmente se tiverem uma mentalidade de medo quando começam, e muitas pessoas têm mentalidade de medo quando iniciam uma grande cirurgia, quando sabem que podem não sobreviver a isso. Não é algo que necessariamente se faça de uma forma destemida, quando se está entrando nessa operação e sabe que só tem certa probabilidade de sobreviver a ela. Então, as pessoas às vezes têm atitudes negativas e assustadas. E se o fizerem assim, esses são os que podem ficar presos nessa atitude e ter uma experiência ruim. Agora, tem aqueles que aceitam isso e dizem, bem, ok, você sabe, todo mundo morre, talvez seja a minha hora, entendo que é uma possibilidade, e então ficam mais tranquilos com isso. Então apenas se concentram em outra coisa e aí ocorre como, o que é isso? Onde estou? Veja aquela luz. E eles têm esta experiência maravilhosa. Assim, o sistema gostaria que todos tivessem uma experiência maravilhosa, mas não pode ultrapassar o livre-arbítrio das pessoas e mostrar a experiência goela abaixo. Se eles de alguma forma têm uma coisa negativa acontecendo, é assim que será. Então é por isso que algumas experiências são assim. Não é que o sistema seja mau, sabe? Por que o sistema permitiria que eles recebessem algo com esse significado? Bem, não é por escolha do sistema. As pessoas têm livre-arbítrio e são responsáveis por suas escolhas. E por outro lado, conheço algumas pessoas que tiveram experiências de quase morte. E foi maravilhoso para eles. Foi uma experiência reveladora. Mas havia aquela positividade, aquela bondade desde o início. É assim que eles a tiveram. Essa é a perspectiva que eles já tinham antes. E o que tinham foi ainda mais reforçado com essa experiência de quase morte. Eles simplesmente voltam destemidos, sabe? Sim, então se você for positivo antes dessa experiência, você vai ser ainda mais positivo ao sair do outro lado. Será um grande impulso para o seu senso de tranquilidade com isso. Pensei que fosse assim, mas agora sei que é assim porque já estive lá e experimentei isto. E isso é muito positivo. Para muitas pessoas, é uma experiência transformadora de vida. Mas por que as pessoas saem do corpo? Bem, porque é isso que acontece quando você morre. E se você quase morre ou morre por um curto espaço de tempo, você faz isso. As pessoas saem dos corpos espontaneamente muitas vezes. O sistema tem outros motivos para isso, não apenas quando você estiver em uma mesa de operação ou você estiver quase morto. Há outras situações. Olhe para a literatura de pessoas que saltaram de aviões com paraquedas e o paraquedas não abriu até o último instante. Talvez eles ainda tenham quebrado uma perna ou algo assim, mas não morreram por causa disso. Você descobrirá que alguns deles dirão que saíram do corpo. Porque na situação deles, parecia provável que seria terminal. E o sistema não quer que você experimente esse impacto. Ele quer que sua saída seja não tão dolorosa ou negativa. Então você sai do corpo antes de atingir o chão. Se você avaliar esse tipo de relatórios, verá o que acontece.
Agora, às vezes as pessoas não se assustam, às vezes lidam bem com isso. Ficam tentando desembaraçar os fios e fazer tudo o que podem, porque estão realmente focados no que estão fazendo. Mas para aqueles que não lidam bem com a situação e meio que se desesperam às vezes tendem a sair do corpo, porque isso é novamente como uma maneira natural destas coisas funcionarem. Outras pessoas saem do corpo como Bob Monroe, só porque se deitam e querem dormir. E isso acontece de qualquer maneira, sem intenção ou motivo claro. Isso é uma coisa diferente. Mas ter uma experiência de quase morte, ter uma experiência fora do corpo, ter um sonho lúcido, estão todos relacionados. Eles são todos conectados. Eles são todos primos de primeiro grau um do outro. São apenas as circunstâncias de como você chegou lá que serão a principal diferença, e a mentalidade em que você está quando chega lá. Se você está em uma EQM, você meio que chega lá e, de repente, fica consciente. Ah, o que aconteceu? Bem, isso também ocorre se você está apenas dirigindo na estrada, prestando atenção à sua direção. Alguém cruza da pista oposta, bate em você e você morre instantaneamente, sabe? Foi realmente rápido. Você não teve muito tempo para pensar nisso. Bem, é da mesma forma que a experiência de quase morte. Você de repente, onde estou? O que está acontecendo? Olhe aquela luz. Você faz o tipo de coisa semelhante a uma EQM. Mas sair do corpo é algo que você pode aprender a fazer. E então você pode explorar o espaço da consciência. Você pode sair e explorar o espaço da consciência. É como um videogame para um jogador só. Você agora está recebendo um fluxo de informações do sistema que define a realidade em que você está interagindo e o sistema está enviando isso para você. Mas, novamente, é a sua interpretação. And in that space, it's very blissful. You just kind of float around in this black void, and it is